Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, chegando tarde, quase não gravei o vídeo, que eu tive que resolver uns problemas e passar na ótica do meu amigo Marcos Vascaíno, Ótica Samambaia, para quem é da região aqui, ó. Fui lá para poder fazer meu óculos, é ele que me socorre nesses momentos, tá? Então fui lá, inclusive, essa carne que eu tenho no olho aqui, que é do meu pai, do meu avô. Ele disse que vai marcar uma cirurgia aí pra tirar, tá? Porque é uma galera que fica olhando meus olhos irritados e acha que é porque eu aperto nem cigarro eu fumo. Mas enfim, vamos falar de Vasco, agradecer o Marcos, amanhã eu vou lá buscar meu óculos. Vamos falar de Vasco, vamos falar dessa situação no Campeonato Brasileiro, vitória, a ressaca do dia seguinte, como eu falei antes. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer pro canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, beleza? Olha, um momento, assim, a gente vem vivendo, na verdade, bons momentos, tá? Porque se você for pegar o ano de 2024, o Vasco, a última vez que jogou a Série B foi em 2022. Então, são 23, 24, 25 e agora a gente garante 2026. 4 anos seguidos na Série A. São coisas que não era pra gente estar comemorando. Isso aqui é um pensamento medíocre, eu comemorar uma permanência na primeira divisão. Mas, infelizmente, a situação que deixaram o Vasco foi uma situação de pré-falência, né? A gente ainda luta contra essa falência, né? E aí algumas coisas nesse caminho para voltar a ser o grande Vasco que a gente conheceu, brigando por grandes títulos, alguns movimentos que são considerados medíocres ou medianos, pequenos, eles têm sim que ser comemorados. Eles têm sim que ser comemorados. É como uma escada. Lógico que a gente vivia no topo e agora para voltar para o topo a gente precisa ir degrau a degrau e comemorar cada passagem de degrau, né? Eu acho que aí é que tá o X da questão, que tem pessoas que não entendem. Existe o vascaíno otimista, que agora acha que o Vasco vai ser campeão de tudo, o Vasco vai ganhar da Copa do Brasil. Eu vi gente falando inclusive comigo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Vasco tá melhor que todos esses times, o Fluminense vai atropelar. Calma, pezinho, sandálias da humildade, pezinho no chão, não tem nada conquistado. É claro que a gente vive um bom momento, né? Mas a gente tem que ter muita calma, porque existem sim adversários com condição de ganhar a Copa do Brasil, assim como o Vasco se colocou em condição. O Vasco era o patinho feio, né? Todo mundo queria pegar o Vasco. Agora não, agora já pensa duas vezes, né? Então, o Cruzeiro tem um excelente time, o Corinthians, apesar do que vem passando internamente, extracampo, com problemas, com presidente cassado, sendo processado na justiça, problemas financeiros, chegando a 3 bilhões de dívida, com tudo que o Corinthians vem passando, ele tem um bom time. Se os jogadores estiverem aptos, o Corinthians tem um bom time, o Cruzeiro tem um bom time, o Fluminense voltou a jogar bem. Então, a gente tem que ter calma, a gente se coloca em condição, mas nada de soberba, nada de achar que é o melhor, que vai ganhar tudo, que vai para Libertadores, calma, pra gente não tropeçar, calma, para não colocar em salto e achar que tá tudo lindo, tá tudo perfeito, beleza? Mas sim, a gente tem que comemorar, assim como eu vejo uma galera empolgada demais, né? O emocionado, eu vejo o cara que o cara que é para baixo, o cara do copo meio cheio, o cara que é desconfiado e esse só acredita se ver. Por exemplo, ontem eu vi gente xingando o Fernando Diniz antes do jogo porque colocou o Tietê na lateral, é o professor Pardal, é o maluco, esse cara vai perder, vai... Então, tipo assim, tem uma galera que já é extremista negativamente, mas é normal. O importante a vitória chegou. Eu falei até com um amigo meu que estava reclamando do Tietê na lateral. Eu falei, meu amigo, se o Diniz ganhar, é a mesma coisa que eu falei quando a gente ganhou do outro jogo. Se o Diniz ganhar, se o Vasco ganhar, eu não quero nem saber quem tá narrando, se é a Renata Silveira, se é aquela mulher lá do Top 10, né? Se o Diniz ganhar do Fortaleza, ele pode botar até a mãe dele para jogar. O importante é vencer. A gente vinha tendo até desempenhos bons contra alguns times, mas não conseguiu o resultado. Foi assim contra o Inter, assim contra o Grêmio, assim contra o Bragantino, assim contra o Mirassol. A gente não conseguiu o resultado. Só que agora a gente, além de estar conseguindo o resultado, a gente está performando e está jogando bem. Então eu não vou ficar questionando que o Diniz jogou com o Tietê na lateral. Obviamente, existiam algumas possibilidades. O moleque da base não dava porque sofreu uma lesão, Paulinho, e vai passar por cirurgia.
O PH ficou inviável, jogou pela seleção, ainda estava voltando de viagem. O Puma, apesar de ter entrado ontem, é um jogador que também jogou por seleção, jogou na Malásia, cara. Fez uma viagem da Ásia para o Brasil para poder estar apto para entrar no segundo tempo. Não dava para usar ele o jogo inteiro. Então ele tinha que improvisar alguém na lateral e acabou improvisando o Tietê, tá? Então, sim, a gente tem que ter calma, né? Mas eu entendo que essa galera ela é negativa, só acredita vendo como São Tomé, e a galera que é positiva, que já acredita que vai ser campeão, quando o Vasco vence, fica todos felizes. O que não fica feliz é o torcedor de político ou de grupo político que está torcendo descaradamente contra, inclusive alguns velhos aí da política do Vasco, alguns velhos safados que tem canal, gravando vídeo com um sorriso amarelo, né? Se ele não grava vídeo falando de YouTube, coitado, não tem conteúdo. Então, gravar vídeo para falar da vitória do Vasco, pode ter certeza que é uma espadada, né? Uma flechada no coração dessas pessoas, que essas pessoas estão torcendo contra descaradamente o Vasco, alguns nem gravam mais conteúdo. Por quê? Porque não tem o que falar, porque o Vasco tá ganhando, o Vasco classificou. Eu vou trazer números e quebras de tabus aqui que mostram que há uma evolução. A gente está subindo degrau por degrau e sim, vamos comemorar cada estágio. Lógico que é medíocre a gente comemorar, por exemplo, o Vasco se manter na primeira divisão agora, vai jogar o Campeonato Brasileiro, que começa em janeiro de 2026, estando no Campeonato Brasileiro 2023, 2024, 2025, 2026, 4 anos seguidos. Isso tem que ser absolutamente normal para o Vasco. Infelizmente, a gente comemora o fato da gente não brigar ou não cair para a segunda divisão. É um processo. Esse sentimento medíocre, ele vai sair da gente quando a gente passar a ter times competitivos brigando por coisas grandes, né? Mas enquanto a gente não chegar, voltar a esse estágio, temos que comemorar cada evolução, mesmo que essa comemoração incomode alguns torcedores do Vasco que viveram momentos de glória, viveram momentos felizes, né? Os politiqueiros estão infelizes, com certeza. Os politiqueiros não querem que reforme São Januário, os politiqueiros não querem o Vasco na final da Copa do Brasil, os caras que torcem para político não querem que o Vasco brigue por coisas grandes no Campeonato Brasileiro ou dispute campeonatos sul-americanos, como disputou a Sul-Americana e pode disputar o ano que vem de novo. Essas pessoas estão infelizes pra caramba. Agora, a diferença de canais como o meu, que foi contra tudo de errado que fizeram com o Vasco, ela tá justamente aí. Fui contra o grupo do Pedrinho, fui contra tudo que fizeram nas eleições, fui contra a venda do Vasco, fui contra o Salgado e as mentiras do Osório, só que jamais serei contra o Vasco da Gama. Fico feliz com vitória, fico feliz com classificação, fico feliz do Pedrinho ter trazido agora um profissional, um baita profissional como o Admar, que conseguiu trazer jogadores importantes para o Vasco, como o Matheus França, que jogava a Premier League, apesar de estar no estaleiro, né, voltando de lesão, como o Robert Renan, baita de um zagueiro, que ontem desfilou em campo mais uma vez, como o Carlos Cuesta, que já tem gol, assistência em 5 jogos, são 11 bolas, 11 desarmes, o cara tem uma nota no SofaScore do caramba, não perdeu ainda jogando pelo Vasco. Carlos Cuesta, Robert Renan, a volta do Barça, que eu sempre pedi aqui, que a gente precisava de um primeiro volante para dar proteção para esse sistema defensivo do Vasco. Os laterais do Vasco jogando bem, como o Puma, como o PH, né? O meio de campo funcionando com o Nuno Moreira, Coutinho. O nosso ataque, o Vasco tem o segundo melhor ataque do retorno do Campeonato Brasileiro, perdendo só para o Palmeiras. O Palmeiras fez 24 gols, o Vasco fez 22, se dando ao luxo de botar no banco de reserva o artilheiro do Brasil, que é o Verratti, entendendo que não vive um bom momento e que o jogo que o Vasco ia disputar ontem não era um jogo para o Verratti. O Diniz se contrariou na entrevista coletiva ontem, quando foi perguntado sobre o Verratti, e falou o seguinte: não fazia sentido colocar o Verratti estando com um jogador a menos. Por que ele fez isso na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro contra o Internacional? Ele errou. E ontem ele acabou confessando que errou. Não faz sentido você manter um jogador no ataque se o time não vai produzir para chegar no ataque, se o time precisa jogar no contra-ataque, se precisa de jogadores de velocidade. Não adianta você manter o Verratti, você vai ficar com 2 jogadores a menos em campo e assim ser vencido facilmente. Então,
Inclusive a entrevista coletiva do Diniz que eu estava preparando para trazer para vocês, eu nem trouxe, porque como estou chegando tarde, mas ele falou que o Ryan merece seleção brasileira, que é um dos melhores atacantes que tem no Brasil, força, chuta bem, é um cara que finalizador nato, um moleque que está evoluindo pra caramba. Falou do Léo Jardim, que também é outro atleta que merece seleção brasileira. Enfim, elogiou bastante o time do Vasco, falou da situação do Verratti, que não cabia colocar ele, estava com um jogador a menos. Elogiou o colombiano Andrés Gomes, que o início do jogo jogou bem pra caramba. Jogou bem pra caramba. Pera aí, papai tá gravando, terminando já, terminando. Tá, então assim, nem trouxe a entrevista coletiva do Fernando Diniz, mas vou trazer quebra de tabus. O Vasco vive há 2 anos, quebra de tabus que mostram uma evolução, mostra que a gente passa a ter um time competitivo. Começar em 2024, que eu vi que o Rafael Paiva, quando assumiu o Vasco, quebrou uma série de tabus. O primeiro foi a vitória em cima do São Paulo por 4-1. Eram 13 anos que o Vasco não goleava um time do G12. 13 anos. Aí meteu 4 no São Paulo. Venceu o Internacional do Beira-Rio, era 5 anos sem vencer o Inter no Beira-Rio. Venceu o Corinthians depois de 14 anos. Não é que não vencia o Corinthians jogando em São Paulo, não vencia o Corinthians nem jogando no Rio de Janeiro. 14 anos de jejum foram quebrados com o Rafael Paiva e o Vasco de 2024. Venceu 4 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia há 12 anos. Chegou 13 anos depois a uma semifinal de Copa do Brasil, repetido agora, tá? Inclusive acho que fato inédito, ainda 2 semifinais de Copa do Brasil em anos consecutivos. E agora com o Fernando Diniz, quebra de tabus, 2-0 no Cruzeiro, primeira vitória do Vasco em cima do Cássio, 6-0 no Santos, não fazia 6 num brasileiro desde 2008, 6 gols. Não vencia um rival paulista, como venceu o São Paulo por 3-1. Há 8 anos jogando em São Paulo, desde 2017 o Vasco não ganhava de um rival em São Paulo. E não vencia o Fortaleza como visitante. Olha como os números mostram como o Vasco estava na merda. 22 anos que o Vasco não vencia o Fortaleza jogando na casa do Fortaleza. Então, quer dizer, são tabus que vão quebrando. Por quê? Porque você passa a ter um time competitivo, que você passa a brigar por coisas diferentes. Claro, a gente comemora... Sim, mas não tem que se apegar a isso, a gente tem que se apegar nessa evolução ou focar em títulos, que eu acho que, e no final das contas, é o que interessa, né? Eu quero ser campeão da Copa do Brasil, eu quero disputar Libertadores, eu quero brigar por título brasileiro e Copa do Brasil, né? Esse é o caminho para a gente chegar nessas brigas por título que vão fazer a roda, né? A ciranda ali, o ciclo virtuoso voltar para o Vasco da Gama, porque quanto mais você disputa uma Libertadores, quanto mais você chega longe no Campeonato Brasileiro, quanto mais você chega longe na Copa do Brasil, mais você vai ter um time competitivo, mais você vai ter dinheiro para investir em bons jogadores, e aí uma coisa vai levando a outra. Por isso que eu falo, é o ciclo do associativo, né? É o Palmeiras e o Flamengo roda desse jeito, tá? Roda desse jeito. SAF não. SAF não. Mas não se discute SAF, o Vasco vai deixar de ser SAF. Não, mas não pode. Mas a gente pode continuar controlando a SAF com o associativo. O clube sem fins lucrativos, todo o dinheiro ele é revertido para investimento no futebol, que visa ganhar título e não dinheiro, tá? Essa que é a realidade. Por isso que eu sou contra, conceitualmente eu sou contra a venda de clubes, de times grandes, com torcida grande, que vai sempre estar exigindo briga por título. Isso custa caro. Empresas que investem querendo lucrar no futebol querem um time como o Bragantino, que não tem cobrança, que não tem grandes torcidas, que bota um jogador de 21, de 19, de 20 para jogar, para fazer vitrine e vender, independente do momento ou da briga que o Bragantino esteja disputando, seja para cair, seja para ser campeão. Então o que eles querem é fazer dinheiro com venda de jogador. Esse não tem que ser o foco no Vasco. Esse não tem. Porque se a gente tivesse vendido para um dono, você acha que o Ryan estaria aí arrebentando no Vasco ou teria sido vendido na janela com o valor que o Porto ofereceu? Ou antes do Fernando Diniz chegar? Ryan já tinha vazado há muito tempo uma 777, já tinha liquidado o Vasco. Barros, Ryan, já tinha vendido tudo. Então, você vê, aí está a diferença entre ser associativo e ser e ter dono, tá? E ser uma SAF com dono.
Você pode ser SAF e ser controlado pelo associativo. Tem vários clubes que já fazem isso, tá? Então, importante para mim uma evolução de 2024 a 2025 com quebra de tabu, mantendo-se na primeira divisão, brigando em competições internacionais. Isso valoriza a marca. Tá vindo aí a Nike, tá vindo a reforma de São Januário, tá vindo a grana do name right, tá vindo a parceira Crefisa. Tomara que seja parceira e não dona, eu repito, parceiro sim, dono não, né? Pra gente voltar ao invés de estar comemorando quebras de tabu, que vitórias que para mim teriam que ser absolutamente normais, venceu o Corinthians em casa, venceu o Fortaleza fora de casa, né? Ter 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a gente deixar de comemorar essas coisas que ficam pelo caminho para a gente comemorar grandes títulos, que é esse é que vai fazer sentido para o meu filho, para o meu neto, para as novas gerações de vascaínos que viram o Vasco como a gente viu, tá bom? É só isso, gente. É só para falar que eu tô feliz, assim como meus filhos estão felizes. E se fizer a coisa certa, eu vou comemorar e vou elogiar, independente do político que esteja sentado, para desespero da galera do contra, que vai fazer de tudo no próximo ano para acabar com esse clima, para acabar com esse Vasco por causa de politicagem. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.